estudantes. Eu sou a professora Shana. Espero que estejam bem e com saúde. Olá, professora Shana, tudo bem com você? Olá, estudantes, e vocês? Como estão? Espero que estejam bem e principalmente se cuidando, porque estamos melhorando, mas ainda é necessário muito cuidado. Para a nossa reflexão de hoje, vamos conversar mais uma vez sobre o Grêmio Estudantil. Hoje vamos falar sobre valores presentes na ação gremista, convivência democrática. Mas o que será isso, professora Shana? Nossa, professora Adriana, você trouxe duas palavras muito importantes. O que é a convivência democrática, né? Aqui nós temos convivência e democrática. Duas palavras fundamentais para os nossos estudantes do Grêmio Estudantil, né? Convivência democrática. Democracia é uma pauta importante nas nossas aulas do Grêmio Estudantil. Temos refletido muito sobre democracia. Vocês lembram o que é democracia? Nas nossas reflexões, nós já trouxemos essa fala, que democracia é um regime político em que todos participam, direta ou indiretamente. Vivemos numa democracia, não é mesmo? Ainda bem. A outra palavrinha refere-se à convivência. Isso, professora Adriana? Isso. Então, a convivência democrática pressupõe diálogo, ouvir o outro, conversar com os outros. Quando eu falo, eu também devo ouvir. E esta convivência no espaço escolar é muito importante, que vai desenvolvendo a questão democrática, professora. Sim, e nós convivemos com muitas pessoas, não é mesmo? Sim, por quê? Sozinhos, nada fazemos. Não, e a nossa primeira convivência é a convivência, né, professora Adriana, lá com a nossa família, né? A nossa família, o nosso núcleo familiar, nossos pais, tios, tias, avós, primos. Esse é o nosso primeiro núcleo familiar, com quem convivemos, né? Olha quantas vivências nós temos lá na nossa família, né? E depois, professora Adriana, quando a gente cresce um pouquinho? Acredito que seja o bairro, nossa rua, aonde moramos? Sim, a nossa comunidade, a nossa convivência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. E vocês, estudantes, convivem com quem além da sua família? E você, professora Adriana, convivia com quem? Os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, o pessoal que eu caminho de manhã quando vou fazer minha atividade física. Isso. A comunidade tem a ver com os nossos espaços e com as pessoas em que vivemos. E nós temos muitos espaços na nossa comunidade. Não temos, professora? Pelo menos onde eu moro, na nossa cidade, temos muitos espaços para conviver com os outros. Curitiba é uma cidade que nos proporciona muitos espaços. Curitiba é uma cidade educadora. Temos parques, praças, museus. Na sua comunidade tem Clube da Gente? Você já foi lá? Você conhece? Você conhece o Clube da Gente, professora? Eu conheço. Tem muitas atividades, principalmente as esportivas. Sim, para todas as idades. Temos também o Farol do Saber e Inovação, né? Muito importante esse espaço da nossa cidade, que os nossos estudantes têm acesso em muitas das nossas escolas. Então são espaços, professora, onde eu
cidadão posso frequentar e conviver com os outros? Sim, professora, exatamente, conviver. E um desses espaços que nós convivemos, professora, é a escola. Lá na escola, olha com quantas pessoas nós convivemos. Convivemos com os nossos colegas, convivemos com os professores e tantos outros profissionais que também trabalham na escola. São muitos. Sim, nós temos escolas pequenas, mas temos escolas muito grandes. Esse espaço, professora, requer também uma convivência harmônica, Sim, respeitosa, sim, uma convivência boa, sim. legal. Mas como é que eu consigo isso? Boa pergunta, professora Adriana. Vamos descobrir lá como a convivência democrática se efetiva na escola. Ah, professora, primeiro, conviver requer estar com o outro. Convivência democrática é estar com o outro, mas saber ouvir, saber falar. Ter essa escuta atenta em respeitar o outro, não é mesmo? Sim, porque na escola nós temos muitos colegas que pensam diferente da gente. Nós temos muitos professores que trazem a sua contribuição ali da sua formação. Nós temos um universo muito grande de pessoas que convivem. E dá para conviver de qualquer forma? Não. Acredito eu, professora Shana, que esses espaços tenham regras, normas. Isso? Isso. A convivência, para ser boa, para ser harmônica, precede algumas regrinhas, precedem algumas normas. Geralmente as regras, elas são nos dadas por documentos. Cada escola tem o seu regimento escolar, cada espaço deve ter o seu manual de boas regras. E são nesses lugares aonde eu convivo, respeitando as regras que ali estão postas, combinadas. No espaço do Grêmio, nossas regras são pelo estatuto. Sim. Mas outras são combinadas no decorrer das nossas reuniões. Sim, a convivência democrática traz alguns pressupostos. Venham cá, estudantes, olhem lá. Um deles é o diálogo, é essa conversa, esse tempo gostoso em que a gente conversa, troca ideia. Cada um tem uma opinião. Muitas vezes a nossa opinião não é a mesma, né? Nós discordamos. Tem problema em discordar, professora Adriana? De forma respeitosa, não. Porque quando a sua ideia é diferente da minha, eu cresço. Eu lembro, eu reflito, eu amadureço a minha opinião e eu posso ou continuar com esta opinião formada ou reformular esta opinião, mudar de opinião. Ou reafirmar o que eu já penso. Sim, e o Grêmio Estudantil é esse espaço privilegiado de diálogo, em que estudantes conseguem conversar, conseguem articular, conseguem realmente trocar os seus saberes, seus pontos de vista. O diálogo é fundamental numa convivência democrática. E você, estudante, como tem sido o seu diálogo com a sua família? Como tem sido o seu diálogo lá na escola? Como tem sido o seu diálogo nos espaços em que você está? Porque conversar é importante. Sim, porque senão, eu falando sozinho, eu chego aonde, professora? Boa pergunta. É na discussão que eu volto a afirmar, que eu vou aprender, crescer. Também vou ver outros pontos de vista. Sim. Porque nós não pensamos igual. Não. E nessa troca, a escola nos favorece, além do diálogo, uma ação cooperativa.
Porque na escola, como a professora bem disse, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com os colegas, com os professores, com todas as pessoas que fazem esse espaço escolar. Nessa ação cooperativa, então, ela é feita com todos? É uma ação coletiva? Sim, porque ninguém vive sozinho. Nós precisamos do outro, né? E nós precisamos que o outro participe, professora Adriana, né? Participar, né? Estar junto, fazer, pensar sobre determinados assuntos, expor seus pontos de vista, né? É participar de qualquer forma? Não. Acredito que tenha também uma organização para esta participação. Sim. É claro que o querer estar presente, querer fazer parte, querer mudar aquela situação, querer resolver um problema, faz muita diferença. Tem que ser uma participação diferente, não apenas ir e ouvir. Tem que realmente falar, opinar. Isso é uma participação de um protagonista. Muito bem lembrado, professora Shana. Um estudante protagonista. É aquele que tem voz, que tem vez, que sabe expor a opinião dele e de quem ele representa. Sim, porque esse nosso estudante, esses nossos gremistas, eles estão dentro de um contexto, estão dentro da onde? Da comunidade escolar, né? Da comunidade em que eles estão inseridos. E isso é muito importante, né? Participar de forma ativa, sendo protagonista, sendo respeitoso, entendendo essa cooperação, essa ação em que a minha ação reflete a opinião do outro, em que eu escuto o outro. Isso é muito importante. Mas tem também, professora Adriana, olha aqui, ó, valores. Valores. Então, professora Shana, diálogo, ação cooperativa, comunidade. Mas isso tudo, quando eu vou participar, eu levo algumas experiências minhas, levo também aquilo que eu aprendi. Sim. Mas este valor, o que é este valor? Valor de dinheiro? Pode ser. Valor do que eu coloco de estima num objeto? Quem sabe? Valor de qualidade? Valor de uma ação? Professora Adriana, quando eu tenho dúvidas sobre o significado de uma palavra, eu sempre recorro ao dicionário. Valores. Reunião das normas, preceitos morais ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra. Professora Shana, valores aqui são qualidades que eu aprendi com a minha família, na escola, na sociedade, na realidade é onde eu vivo. Então esses valores são ensinados, passados, criados por essa sociedade. No caso aqui, professora Shana, ainda vou um pouquinho mais, valores humanos. Sim, e os valores também estão presentes na ação gremista. Sabia, professora Adriana? Ah, porque a minha ação ela tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, ela tem que ser para alguém também, que é um princípio do valor. O valor não é para mim, não, o valor é para nós. Isso, e nós vemos essa ação gremista pautada nos valores quando os nossos estudantes tratam com respeito e educação o próximo, né? Você já percebeu, professora Adriana, nas nossas escolas, os nossos estudantes
tratando os colegas de forma respeitosa, os professores, a comunidade. Percebo isso muito nos nossos estudantes. Porque se eu respeito o outro, eu estou dizendo que quero ser respeitado. Sim, com certeza. E os nossos estudantes também, eles estão sempre dispostos a ajudar. Você percebe como eles são sempre proativos, sempre querem ajudar, sejam com pequenos gestos de arrumar uma carteira, organizar a sala, tirar o lixo do chão. Eles estão sempre prontos a ajudar, a auxiliar as pessoas dentro e fora da escola, né? E você, estudante, tem ajudado alguém? Quais têm sido as suas pequenas ações no dia a dia que favorecem essas regras, que respeitam o outro, que visam auxiliar o outro? Como tem sido a sua prática no dia a dia? Perceba, professora Shana, que o aluno gremista, nosso estudante gremista, ele tem essa preocupação em também que no ambiente em que ele está, ele se comporte de forma harmônica. Mas esse comportamento harmônico não é ficar quieto, viu, estudante? Não é dizer sim a tudo, e sim é conversar, dialogar. Porque no ambiente escolar não é um ambiente de silêncio, né, professora Shana? Não, é um ambiente em que expomos as nossas ideias, conversamos com os professores, porém sempre seguindo as regras, as normas. Eu não falo quando eu quero nem o que eu quero. Eu falo seguindo as normas, visando a harmonia, a coletividade, o bem comum. Não é, professora Adriana? Por isso mesmo, respeitar as regras para o bom convívio social. Esse convívio social também, professora Shana, não é dizer amém para tudo, e sim é respeitar as regras do bairro, da escola, do cinema, Do clube da gente, do farol da do saber. praça. Como é que eu frequento uma praça de forma harmônica, convivendo bem com os meus colegas? Há regras que nós criamos, normas. Sim, professora Adriana. A ação gremista está pautada na convivência democrática, que acontece nos múltiplos espaços nos quais toda a comunidade escolar pode discutir e compartilhar experiências. Professora Shana, os valores que eu trago, que eu falo, que eu proclamo, são aqueles que são vistos em todas as minhas ações, em todos os meus lugares. Sim, professora Adriana, porque nós exercemos a nossa cidadania aonde quer que estejamos, né? E nós trouxemos aqui agora, estudantes, alguns valores que favorecem o exercício da cidadania, né? São muitos valores, porém nós vamos falar de alguns, né? Entre eles, solidariedade, respeito, justiça, cooperação, tolerância e amizade. Esses valores, professora Shana, são muito importantes para que a minha ação enquanto estudante e mais ainda enquanto estudante gremista, porque eu tenho que lembrar de uma situação, professora, que eu estudante gremista, represento os meus colegas, represento os alunos matriculados daquele espaço escolar. E a escola Júlia Amaral de Lena fez o seguinte: veja só, professora Shana, registrou nas escadas da escola alguns valores, para que todos lembrem que esses valores devem estar na ação dos seus estudantes. Interessante, é uma forma muito interessante para que todos vejam e relembrem os valores. Não só os estudantes, né? Porque quem entrar na escola terá lá todos esses valores escritos na escadaria. Uma boa prática. Porque a ação gremista, principalmente, é cheia de valores
pensando no seu colega, nos seus pares na escola. Sim, e um dos valores principais que nós temos falado até agora, professora Adriana, é o respeito. Respeito. Para mim, professora Shana, é um dos mais importantes, porque a ação na escola muitas vezes não acontece porque o outro não consegue respeitar a opinião divergente. Sim, e aqui também, professora Adriana, é bom olharmos no dicionário o significado da palavra respeito. O que traz o dicionário? Respeito. Sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser malcriada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Estima, afeição, consideração, reverência. E você, estudante? Você tem pensado como que a sua ação tem respeitado a opinião do outro? O que o outro considera, o que o outro fala? Porque respeitar também, professora Shana, não é só ouvir. É você considerar e a partir disso tomarem uma ação coletiva. Respeitosa? Respeitosa, principalmente, professora, porque hoje o respeito se faz muito importante em todos os espaços de convivência. Sim, é preciso respeitar pai, mãe, avós, tio, tias, respeitar a família e lá na escola respeitar os estudantes, os professores. Respeito é fundamental nos nossos dias de hoje, não é, professora? Através do respeito, a gente ouve a opinião sem mimimi, professora, né? Porque a gente aprende com o outro, a gente aprende a partir do que o outro vê de diferente. Porque se pensássemos todos iguais, seria bem complicado, professora. Com certeza, professora Adriana. Mas esse respeito, professora Shana, eu faço o que com ele na minha ação gremista? O que eu penso quando eu desenvolvo uma ação que tem o respeito? Boa pergunta, professora Adriana. O respeito é fundamental nas nossas relações e o respeito no ambiente escolar ainda mais, né? É na escola que nós construímos os nossos saberes, trocamos ideias, aprendemos. Quantas aprendizagens nós temos na escola, não é, estudantes? Quanto vocês têm aprendido? E para isso é preciso que tenhamos respeito. Respeito a todos. Respeito às normas, às regras. Respeito ao ambiente. Respeito à equipe gestora, aos demais profissionais que trabalham na escola. O respeito no ambiente escolar é fundamental. E o respeito, professora, vem em pequenas ações, como você já bem falou. Mas nas nossas escolas, temos ações que demonstrem esse valor? Ah, com certeza, professora Adriana. E temos muitas. Vamos lá, estudante. Vamos ver como os valores das ações gremistas são efetivadas por nossos estudantes? Vamos, professora. Vamos ver o que tem acontecido nas nossas escolas. Muitas ações que trazem o respeito. Por exemplo, essa aqui. Organização de torneios. O que um torneio envolve respeito? Já começa em por que torneio? Por que fazer um torneio? Aonde fazer o torneio? Quem vai participar do torneio? Então eu tenho que respeitar a procura dos estudantes, respeitar a regra da escola, porque o aluno gremista falo por meus estudantes, falo por meus colegas, mas não é querer apenas, eu tenho que combinar com a diretora, com a pedagoga, com os professores, com os inspetores que ajudam muito no recreio das nossas escolas, para que aconteça esse torneio. E com certeza esse
O torneio veio do quê? Da vontade, necessidade de organizar esse momento do recreio. Sim, professora Adriana, porque para decidir qual era a modalidade desse torneio, provavelmente não foi uma ação autônoma, foi uma ação conversada, foi uma ação, como a professora disse, discutida, Dialogada. pautando-se no respeito, na amizade. Porque pense, professora Xana, eu na minha época de estudante, que faz pouquinho tempo, gostava muito de jogar tudo. Vôlei, basquete, mas eu gostava mais de vôlei. Então, se deixasse, professora Xana, por mim, só teria vôlei. Imagina aí, os estudantes que não gostavam de vôlei. Será que os nossos estudantes todos gostam de vôlei? Eu creio que não, né, professora Adriana? Temos um pessoal que gosta de um futebol. Xadrez, professora Xana. Xadrez. Jogos de tabuleiro. Dama é um deles. Sim, olha quantas opções de modalidades para um torneio. Esse torneio aqui aconteceu lá na Escola São Miguel. Os estudantes se organizaram, fizeram como a professora disse, conversaram com a equipe gestora, com os professores, ouviram e puderam organizar esse torneio, que com certeza teve a participação de muitas pessoas. Sim, porque eu tive que organizar aqui as chaves, não é mesmo? Aí, quem queria, o time que queria participar e qual o horário. E com certeza esse torneio teve um começo, meio e fim. E teve também um torneio, provavelmente, com certeza, né, professora Adriana? Tem o quê? Vencedores. Mas se eu venço, todo mundo vence? Não, num torneio não. Todos participam. Sim. Mas nem todos vencem. E aí, como fica a minha ação respeitosa enquanto campeão? O time que venceu, como deve ser a minha ação? Como deve ser o meu comportamento? Sim, eu preciso ter respeito, eu preciso ter amizade, eu preciso trabalhar aí com a coletividade dos meus estudantes, né? Porque um torneio eu não faço sozinho, né? E quando eu venço, eu preciso mostrar a minha alegria, mostrar que eu fiquei feliz, mas eu preciso fazer isso de maneira respeitosa. Isso é muito interessante, professora Adriana. Esse é uma prática muito legal que os nossos estudantes podem fazer. Claro que agora estamos vivendo um tempo diferente, né? Agora nós não conseguimos mais fazer torneios esportivos, né? Mas que modalidades, o que é possível fazer neste momento, estudantes, lá na sua escola? O que você poderia propor de atividade? Lembrando que nós estamos seguindo todos os protocolos de saúde. É importante continuarmos respeitando, mas é uma ideia que você pode, anotar no seu caderninho, lá no seu celular, e quando as coisas retornarem, propor um torneio lá na sua escola. Não é, professora? Como é bom participar de um torneio, né, professora? Você já participou de algum? Eu já. Na minha escola também. Eu gostava muito das atividades físicas. E eu cheguei até a ser campeã num torneio de handebol lá na minha escola. Veja só. Eu também, professora Xana. Como eu falei, gostava muito de jogar vôlei, até ganhei algumas medalhinhas. Ai, que legal. E você, estudante? Já participou de algum campeonato, de algum torneio, né? Sua escola já havia promovido algum torneio, né? Se não, vale a dica. Anota lá e quando retornarmos, quando esse tempo todo passar, possamos fazer muitos torneios esportivos. Isso mesmo, professora. Mas só tem ação dentro da escola? Para os estudantes? Dentro do espaço escolar? Não, professora Adriana. O Grêmio se preocupa com o bem-estar coletivo de todas as pessoas. E olha que interessante essa outra ação, também proposta lá pelos nossos estudantes gremistas da Escola São Miguel. Eles se engajaram numa ação
conversaram com os parceiros, com a equipe gestora, e eles puderam olhar o outro, se preocupar com o outro e propuseram uma ação de corte de cabelo na escola. Olha, uma ação que atende a comunidade? Sim, foi uma tarde, uma experiência muito bacana. E olha quantos valores nós temos nessa ação. O respeito, a amizade, o olhar o outro com empatia, porque eu me preocupo na minha ação com o outro. É uma ação que envolveu não só os estudantes, como a comunidade, pensando que toda a minha ação reflete na escola e na sociedade onde estou inserido. Sim, professora. Lembrando, né, professora, que as nossas ações sempre visam atender os outros. O bem comum, com A certeza. convivência, não é mesmo? A convivência democrática. Temos agora mais uma ação que ela acontece até hoje, professora, lá na Escola Municipal Júlia Amaral de Lena. É a doação de lacres para uma instituição. Então, os lacres são arrecadados e depois esses lacres são doados a uma instituição. Olha que interessante, olha a preocupação dos nossos estudantes em olhar o outro, em cuidar do outro, em promover uma ação coletiva visando o bem-estar. E aqui, será que é só o bem-estar do outro? Acredito, professora Xana, que isso é um bem comum, é uma ação social que visa o bem-estar de todos. Quando eu penso no outro, eu estou fazendo o bem. Sim, e aqui, olha que interessante, quando eles fazem a arrecadação desse lacre, daquele metal, eles ajudam também o planeta, o meio ambiente. Olha o respeito também pelos espaços, pelo nosso planeta, né? Quando nós pegamos o lacre e fazemos a destinação correta deste material, nós estamos contribuindo com o nosso planeta. Nossa ação é consciente e valorosa. Isso mesmo, professora Adriana. Quantos valores temos nessa ação também, né? Muito bem. E que outras ações você conhece, professora? Você participa de alguma? Ah, professora Adriana, eu participo sim. Eu participo da doação de tampinhas das garrafas recicláveis para uma instituição que ajuda os animais. Olha, Porque nós também precisamos cuidar dos nossos animais. muito bem, professora. E você, professora Adriana? Eu já participei de uma, e uma muito especial, que foi a doação de cabelo. Nossa, que legal! E você doou o cabelo para quê? Eu doei para uma instituição que faz perucas para pessoas que são portadoras de câncer e que perderam os seus cabelos. Nossa, professora Adriana, que interessante! Que bacana! São ações que a gente pensa no bem-estar do outro, não é mesmo? Sim, professora. E que outras ações a gente tem nas nossas escolas, professora? Ah, vamos apresentar para os estudantes essa ação que aconteceu lá na Escola Graciliano Ramos. Foi uma ação muito interessante que contou com participação também de outros parceiros, os profissionais da saúde. Lá na Escola Graciliano Ramos, o Grêmio organizou junto com a equipe gestora o projeto Reanime. Esse projeto ensinou às crianças noções de primeiros socorros. Que interessante, professora. Crianças pequenas. Pequenas já foram aprendendo essas noções, porque as noções de primeiros socorros a gente usa a vida inteira, em todos os lugares. Não é só na escola. Na escola, pequenos acidentes podem acontecer, mas os pequenos acidentes também acontecem em casa, na rua.
nos espaços onde eles estão. E essas ações foram pensadas em nos ensinar em como nos comportarmos perante esse acidente. Sim, quem é que nunca viu uma pessoa passando mal? Quem é que nunca viu alguém engasgado? Olha a importância de conhecermos os primeiros socorros. Veja só, professora Shana, a gente pode observar que nas ações gremistas tinham valores, não é mesmo? Sim, muito. Como respeito, a responsabilidade em ensinar os outros em como promover ações que desenvolvam uma melhor convivência e que desenvolvam a convivência democrática no espaço da escola. Sim, e nós podemos perceber os valores presentes e resultantes nas ações propostas? Será, professora Shana? Como é que os alunos gremistas, nossos estudantes, pensaram em solucionar essas situações que são pequenos problemas que têm aparecido lá na escola? Vamos ver? Então, a primeira situação refere-se ao espaço da quadra esportiva. Geralmente, nós temos um determinado grupo que gosta muito da quadra, né, professora Adriana? Se deixar, tem um estudante que não sai de lá. Isso, mas também tem aqueles que gostam e não conseguem usar. E o que fazer? Será que essa é uma situação recorrente lá na sua escola, estudante? Será? Porque o espaço da quadra, como também do campinho, do corredor, deve ser utilizado por todos os estudantes. E a escola pensou o quê? Como vou ajudar para que os alunos convivam de forma harmônica nesse espaço? Sim, vamos ver qual foi a solução encontrada para esse dilema? Olha só, uma de nossas escolas, que é a Escola Municipal Albert Schweitzer, pensou o quê? Vamos fazer uma escala, um rodízio entre os estudantes, para que todos pudessem usar este espaço. Fizeram o que então? Uma regra. Jogos no recreio, aonde marcavam o dia e vez de quem poderia usar aquele espaço. E olha que ação interessante, professora. Eles usaram de um banner, um material simples que os estudantes podem fazer. Nesse banner, eles colocaram essas informações relevantes. Para quê? Para que todos tivessem acesso, conseguissem ler facilmente, entender, compreender essas regras, porque com certeza a quadra era muito disputada e não é justo que uma ou outro grupo de estudantes se prevaleça desse espaço, porque a escola, como a professora bem disse, é um espaço coletivo. Que também não adianta criar uma regra e não contar sobre ela. Sim. E outra coisa interessante, professora, que me chama a atenção nessa atividade foi que os próprios estudantes gremistas, eles organizaram e monitoraram essa atividade. Então aqui a gente vê também o protagonismo, a amizade, o respeito, a solidariedade. Não é mesmo? Vamos ver uma outra situação que também é recorrente em nossas escolas? Vamos, professora Adriana. Então, os estudantes estavam sentindo falta de outras opções de brincadeiras no recreio. E aí, o que será que eles pensaram? Boa pergunta. Vamos ver lá o que os estudantes da Escola Municipal Omar Sabag propuseram para esse desafio. Eles propuseram uma pintura de amarelinhas no chão da escola, no pátio, que era um espaço que estava meio ocioso, o pessoal usava lá para ficar correndo, né? Lembrando que essas ações, elas foram feitas bem antes da pandemia. Ah, sim. Naquele momento podíamos estar todos juntos na escola? Sim. E aí, você, estudante, deve estar pensando, amarelinha? Nós, estudantes dos anos finais? Sim, porque você, gremista, precisa pensar o bem comum de todos,
Se a minha escola é de anos finais, eu também tenho lá os estudantes pequenos, os estudantes dos anos iniciais. E eles adoram uma amarelinha, eles gostam de brincar, eles gostam de estar junto. Então isso é um fato importante, que os nossos estudantes gremistas precisam pensar. Eles pensam, professora Shana, no bem coletivo, na ação do conviver democrático, conviver bem, respeitando as idades diferentes, desejos diferentes e necessidades diferentes também. Sim. Outra solução proposta, professora Adriana, foi a compra de uma mesa de ping-pong. Essa ação aconteceu lá na escola Maria Clara Tesseroli e também visa atender todos os estudantes. Eles puderam brincar juntos, puderam ter mais uma opção para os espaços, para os horários de recreio, né, entrada, saída, e tudo isso foi organizado pelo Grêmio Estudantil, junto com a equipe gestora, que precisou pensar na compra desta mesa, que precisou pensar o local de armazenamento desta mesa, mas foi uma ação muito interessante, né? E você, estudante, na sua escola, quais dessas situações você também consegue perceber? Você teria alguma outra solução encontrada? Por quê, professora Shana? Porque para uma situação, problema, eu posso ter muitas possibilidades para resolvê-la. Não é a minha que é a certa e só a minha que vai solucionar este problema. Eu posso ter uma diversidade de respostas. Por isso que o Grêmio Estudantil representa todos os estudantes da escola. Sim, professora Adriana, e isso é rico, isso é tão legal no Grêmio Estudantil, porque eles conseguem pensar no todo, eles conseguem pautar as ações deles no respeito, no outro. Eu olho o outro, eu percebo essa individualidade de cada um e pensa, para esses problemas, quantas soluções não seriam possíveis? Se você sabe de alguma, gostou, teve alguma ideia, corre lá, escreve, registra e quando retornar, leva lá para o Grêmio Estudantil da sua escola, conversa com a equipe gestora. Tenho certeza que vocês podem contribuir muito para uma escola melhor. Com certeza, professora Shana. E para finalizarmos as nossas reflexões hoje, nós trouxemos uma frase, né, professora Adriana? Para uma convivência democrática, exercemos a tolerância, respeito e a solidariedade com o outro. Assim, construímos um mundo melhor. Isso mesmo, professora Shana. Uma convivência democrática leva realmente a um mundo melhor. Então, estudantes, até a próxima reflexão. Até a próxima. Tchau. Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto,